Se você vai fazer a prova do Enem esse ano e do nada todo mundo agora exige que você seja um especialista em redação, você nunca escreveu uma linha, mas agora tu tem que ser um Machado de Assis da redação do Enem, só que você está totalmente perdido, totalmente perdida. Te ajudar agora, como é que você faz a sua primeira redação nota 1000? E tenho certeza que você que está vendo esse vídeo aqui agora, você pode sim ser o próximo aluno nota 1000 do Brasil. Ah, mas a minha base educacional é muito fraca, eu vim de escola pública. Cara, eu também vim de escola pública. A minha base educacional era muito fraca. Vai ter 3 partes, tá? A primeira parte desse vídeo é a estrutura básica que você tem que seguir. Segunda parte, a estrutura detalhada. E a terceira parte é o aperfeiçoamento, beleza? Sempre que você ouve falar em redação, automaticamente vem na sua cabeça que a redação é separada em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Se perguntar a qualquer pessoa na rua como é que faz uma redação, vai dizer, primeiro você começa introduzindo, depois faz um desenvolvimento, depois você conclui. Óbvio, né, monstro? Aqui. E bora pra cima entender qual que é a estrutura básica de uma redação. Beleza, profinho? Perfeito. A estrutura básica, ela começa com um parágrafo. Os parágrafos recebem nomes, tá? O nome do primeiro parágrafo é introdução. Ah, mas isso é muito básico, eu acho que eu vou sair do vídeo, que eu tô achando este vídeo muito básico. Agora é básico, né, monstro? Porque o nome é estrutura básica, mas você precisa ficar na estrutura mais complexa. Tô passando aqui do início ao fim, então para de ser ansioso. Como é que você quer tirar 1000 na tua redação se tu não tem paciência para ver um videozinho de alguns minutinhos? Pelo amor de Deus, então preste muita atenção aqui agora. A introdução, ela tem um único objetivo, tá? Daqui a pouco eu falo dos objetivos de cada parágrafo. O segundo parágrafo se chama desenvolvimento. É a segunda parte de uma redação. Como nós faremos 2 parágrafos de desenvolvimento, nós teremos o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Perfeito. E o último parágrafo, o parágrafo final, se chama conclusão. Perfeito. Essas aqui são as 4 partes básicas de uma redação. Eu falei de repertório? Não. Eu falei de modelo pronto? Não. Estou falando de estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Base, ok. Uma vez que você entende qual que é a ideia e qual que é o objetivo de cada uma das partes, fica muito mais fácil para você entender. Então, primeira coisa do mundo é, você nunca vai fazer redação com apenas 3 partes, 3 parágrafos, tá? Você vai fazer sempre com 4 parágrafos. Uma coisa que eu vejo é você ficar com preguiça e se faz primeiro introdução, depois um parágrafo de desenvolvimento e uma conclusão. Não, tem que ter 4 parágrafos. É a regra. Show de bola ou não? Beleza. O objetivo da introdução, galera, é apresentar as ideias mais importantes do texto, beleza? Esse é o único objetivo da introdução. Apresentar as ideias mais importantes. Beleza, mas quais são essas ideias mais importantes? Meu Deus, eu não sei. Calma que eu vou te falar agora, pô. Existem as ideias mais importantes, existem as menos importantes. O desenvolvimento 1, o objetivo dele é desenvolver o argumento 1. Eu tenho dificuldade em criar o argumento. Calma que eu vou te falar daqui a pouquinho, não fica afobado. E o desenvolvimento 2 o objetivo dele é para desenvolver o argumento 2. E a conclusão, profinho? A conclusão serve para dar uma solução para o argumento 1 e para o argumento 2. Pronto. Sim, argumento 1 e argumento 2 vão voltar na minha conclusão e lá eles serão solucionados. Como é que eu faço isso? Calma, primeiro eu falo o que você tem que fazer e depois eu falo como que você vai fazer cada uma das coisas, beleza? Se você tiver entendido até aqui, você já entendeu a primeira parte do vídeo, que é a estrutura básica de uma dissertação. Pronto. Só que a estrutura básica, ela não vai te ajudar, porque você vai precisar ter uma estrutura mais completa. Eu vou te mostrar agora o que tem que ter dentro de uma introdução. Uma coisa que eu vejo que vocês cometem muito de erro, vocês acham que a introdução é uma coisa que não tem divisões por dentro. Sim, cada parágrafo tem uma divisão interna. E essa estrutura a gente vai chamar de estrutura detalhada.
Perfeito ou não? Então, estrutura detalhada. É aqui que começa a brincadeira. Se você entender essa segunda parte do vídeo, que é a estrutura detalhada, a sua vida vai ficar muito mais organizada. E você vai deixar de enrolar para fazer redação. Sabe por que você procrastina na hora de fazer uma redação? Porque você não entende muito bem como funciona. E a gente procrastina naquilo que a gente não entende. Se eu tenho que fazer uma coisa, só que eu não entendi muito bem como é que faz aquela coisa, qual que é o comportamento humano mais natural? É enrolar para fazer. Então, quando você entender efetivamente como é uma introdução por dentro, você vai deixar de procrastinar a escrita da sua redação. Garanto, tu vai voltar nesse vídeo e vai dizer para fim, meu Deus, muito obrigado, agora eu não sou mais um procrastinador, agora eu sou um argumentador. Aliás, se você estiver vendo esse vídeo aqui agora, até esse momento, mais de, 7 minutos de vídeo, comenta assim, sou argumentador. Porque se você comentar, eu vou saber que você chegou nesse ponto do vídeo e vou te valorizar. Beleza. Primeira coisa, galera, a introdução, ela necessariamente vai ter 3 frases, tá? Frase 1, frase 2 e frase 3. Mas eu já te falei que cada frase tem um nome dentro da redação. E o nome da primeira frase se chama abordagem do tema. Beleza, ó, abordagem do tema. Na redação, as ideias têm nome, tá? Quem foi que deu esses nomes? Não sei. Isso aqui é o nome que tem que ter, enfim. A gente só aceita, né, galera? Tem coisa que a gente só aceita. A segunda frase se chama tese, e aqui a gente também pode chamar de crítica, tá? Vou dizer só tese. Já ouviu falar o que é tese? Então, vou te explicar aqui agora para você entender, beleza? E a terceira parte se chama antecipação argumentativa. Muito bom, para fim, muito show. Então, abordagem do tema, tese, antecipação argumentativa. Como é que funciona cada um desses elementos? Eu vou te mostrar. Vamos começar esmiuçando o que é a tal da abordagem do tema. Olha, eu não estou falando de modelo aqui, estou falando de técnica. Técnica de argumentação, técnica de estruturação de um texto. Não é para você começar estudando por competência, não é para você começar procurando modelo, é para você começar decorando repertório, tá, galera? Primeira coisa, a abordagem do tema, qual que é o principal objetivo dela? Mostrar um conteúdo relevante. Beleza. Mostrar conteúdo relevante. Conteúdo prende, tá, galera? Conteúdo gera valor. Por exemplo, você está aqui comigo nesse vídeo há mais de 10 minutos porque você está vendo um valor num conteúdo. Então, conteúdo, na primeira frase da tua redação, ela é um conteúdo relevante. Tem que ser. Ah, prof, mas eu não tenho conteúdo para mostrar. Não tem problema, vou te dar algumas técnicas aqui para tu usar. Outra coisa, esse conteúdo relevante, ele geralmente está associado a um repertório. Esse repertório é uma citação, um fragmento de lei, uma alusão histórica, algo bonito que você coloque no seu texto e faça sentido para o teu corretor, beleza? Então aqui eu vou dar um exemplo de como que a gente pode colocar em prática essa introdução. E você já pode até copiar aí no teu papel, porque isso aí já vai ser um primeiro estudo, uma primeira análise para você fazer também as suas, tá? Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui com você vai destravar você num nível muito incrível. Vamos supor que o tema da redação seja o que eu passei para as minhas turmas, os meus alunos esses dias, que foi a importância da responsabilidade compartilhada no tratamento do câncer. Esse tema, a importância da responsabilidade compartilhada no tratamento do câncer. Vou escrever aqui. Beleza, esse é o tema, hein? E aí, qual que vai ser a minha introdução? Imagina só, você chegou lá na prova do Enem e o tema é esse, a importância da responsabilidade compartilhada no tratamento do câncer. Meu Deus, para fim, não faço ideia de como começar, meu Deus. Então, como é que vai ser a sua introdução? Você vai ter que ter uma estratégia, tá? Qual que é a primeira frase que a gente coloca em prática na introdução? A abordagem do tema. Vou chamar isso aqui de frase 1. Tá? Frase primeira que você tem que colocar em prática na sua redação. Mostrar um conteúdo relevante de um repertório. Esse repertório ele pode ser uma citação, ele pode ser uma lei, ele pode ser qualquer coisa. Vou te mostrar, inclusive, aqui, dentro do meu livro, o Guia da Redação Nota 1000. Então, inclusive, se você não tem esse livro para chamar de seu, você está perdendo grandes oportunidades de ter um guia aí do teu lado. Se você tivesse esse livro agora aí do seu lado, você poderia abrir exatamente na página que eu vou te explicar agora. Que página é essa? Deixa eu abrir esse livro aqui, que esse livro aqui chegou para mim agora esses dias, lá da editora, e eu não ainda o abri. Que toda vez que chega um livro aqui, eu adoro abrir, sentir o cheiro, coisa linda, tirar esse pacote, coisa bonita. E aí você vai vir aqui comigo na página
Eu adoro cheiro de livro, galera. Se você também gosta de cheiro de livro, comenta aí. Gosto de cheiro de livro, profinho, meu Deus. Vem comigo então na página do Guia da Redação Nota 1000, em que a gente fala sobre tipos de abordagem do tema. Beleza? Então é a página de número 38, tá? A gente tem várias abordagens do tema possíveis. Alusão histórica, alusão bibliográfica, alusão ficcional, alusão legislativa, testemunho autorizado, definição informativa, abordagem por dados estatísticos. São 7 que eu coloquei, existem mais, mas são as que eu achei mais relevantes para você. Aquela de que eu gosto mais, sem dúvida, é a alusão legislativa, que foi usando inclusive essa abordagem que eu tirei 1000 na redação. Quando a redação faz referência a quê? Quando a redação faz referência a leis. Por que eu acho muito importante você ter esse tipo de alusão na tua mente aí? Primeiro, a gente tem leis que falam de todos os problemas sociais. Então, quando você tem uma lei e essa lei dá conta de todos os problemas e todo tema é um problema, então todo tipo de redação consigo começar com aquela lei. Desculpa. Vamos supor que eu queira começar com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá? Que é uma lei que foi criada lá em 1969. Aí você pode começar assim, ó. O mundo conheceu a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Beleza, Profim. Profim, como é que você decorou essa frase? Cara, eu não decorei nada. Não decorei frase. Só tô contando a história dessa alusão histórica, que é além de ser uma alusão histórica, é também uma lei. O mundo conheceu a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que garante a todos o direito a... E aí eu pergunto, qual que é o direito que uma pessoa que está lutando contra o câncer... Eu li uma vez que não é legal a gente usar expressões bélicas associadas ao câncer. Então, por exemplo, sempre que a gente usa luta contra o câncer, combate, por mais que já esteja no nosso vocabulário, a gente tem que tentar desconstruir, porque não existe uma luta, existe um tratamento, existe um processo de cura. Então, vou me corrigir aqui e vou escrever de novo. Garante a todos o direito à saúde e à vida. Beleza? Então, saúde e vida são 2 direitos associados ao tratamento e ao processo de cura do câncer. Você percebe então que eu estou colocando isso aqui no papel, está ficando bonito. Tem uma regra que eu explico lá no meu livro Guia da Redação Nota 1000, que é quando você usa os 2 pontos. Para usar os 2 pontos, você tem que fazer uma espécie de suspense, tá? Então, como é que eu faria? O mundo conheceu a Convenção Interamericana de Direitos Humanos? Eu colocaria, o mundo conheceu, tira essa parte aqui, faço uma espécie de um suspensezinho, não é encher linguiça não, tá? O mundo conheceu uma das leis internacionais mais relevantes da história. Beleza? Aí depois que eu faço essa antecipação que a gente chama, tá? O mundo conheceu uma das leis internacionais mais relevantes da história. 2 pontos. Aí coloca agora aqui, ó. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Eu ensino a fazer isso lá no meu guia, tá? Tem como é que eu uso os 2 pontos aqui. Esse D é letra maiúscula porque é nome de lei e esse H também é H maiúsculo. Beleza? E aqui eu vou colocar, em vez de colocar que garante, eu vou deixar ele mais bonitinho, mais sofisticado. Então vou colocar que garante, não, vou colocar cujo conteúdo garante. Cujo conteúdo garante. Beleza. O direito à saúde e à vida. Pronto, aí, ó. Eu fiz aqui agora o quê? A minha abordagem do tema. Essa abordagem do tema, ela está associada não ao tema em si, e sim ao assunto do tema. Como assim? Isso aqui é bem importante tu entender, hein? Presta atenção. Quando a gente tem aqui o nosso tema, que é sobre a questão do câncer, a gente está falando, na verdade, sobre qual assunto? Educação? Não. Qual que é o assunto principal? O assunto é saúde, o assunto é vida. Esse aqui é o assunto, tá? Perfeito. Dentro desse assunto, saúde, a gente tem vários temas associados. Por exemplo, vacinação seria um tema dentro do assunto saúde. Outro tema, a questão do combate ao câncer. Combate não, né? Tratamento do câncer. Então, você percebe que vacina é um tema dentro do assunto saúde. Câncer é um tema dentro do assunto saúde. Então, eu posso, por exemplo, eu poderia ter um repertório falando sobre câncer. Existe. Por exemplo, eu posso falar quando foi estudado pela primeira vez o câncer, que foi lá com Hipócrates, na Grécia Antiga. Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina, ele fazia pesquisas e ele via que em alguns pacientes havia uma massa que era parecida com um caranguejo. E essa massa, ele deu o nome de carcinoma, muito derivado de uma palavra chamada cárquinos. Cárquinos significa caranguejo. Então, era uma massa
parecida com um caranguejo. Karkinos é caranguejo em grego, tá? Então, carcinoma é um caranguejo dentro da pessoa, beleza? Percebeu? Eu trouxe um repertório associado ao tema câncer. Só que é difícil a gente, no dia da prova do Enem, ter ideias tão específicas para cada tema, principalmente porque os temas eles são imprevisíveis. Então, uma forma mais confortável de você se preparar é ter assuntos, ter repertórios, não necessariamente associados ao tema, mas repertórios associados aos assuntos. Então, aí você consegue ter repertórios para todos os temas. Porque pensa, se eu bato em cima do assunto saúde, eu me preparo tanto para temas que falam sobre câncer, quanto para temas que falam sobre o quê? Vacina. Ou também, ou qualquer outro tema de saúde. A gente trabalha assim lá no nosso curso, tá? Inclusive, galera, se você quer, tô colorindo aqui o quadradinho, se você precisa tirar uma nota super alta em redação, eu te convido agora a participar do meu curso, em que a gente fala exatamente quais são as técnicas, quais são os segredos, quais são os detalhes. E o curso se chama Fórmula dos 3 Modelos, porque ali eu te explico como é que você não fica na mão da sua intuição nem da sua inspiração. Vou deixar o link do curso aí na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Beleza, então esse aqui é um tema, é uma abordagem associada ao assunto que é saúde. E depois que a gente fala da questão do assunto, a gente especifica na sequência na tese, beleza? E como é que funciona a tese, profinho? Sempre me falam, a tua redação tem que ter tese. Como é que eu coloco isso na prática? Vou te mostrar agora. Tese nada mais é do que a sua crítica principal. A crítica principal que você vai fazer. É a crítica principal que você vai colocar ali na sua redação. Essa crítica principal, ela se dá de duas formas. Primeira forma, você pode mostrar que a situação lá do câncer, ela representa um grave problema, ou você pode mostrar que a situação do câncer é tratada com negligência. Beleza, profinho? Então, como é que eu coloco isso no papel? Entendi mais ou menos, mas como é que eu coloco no papel isso? Calma que eu vou te explicar aqui agora. Vamos lá então aqui. Deixa eu pegar esse negócio aqui que eu achei bonito e jogar pra cá. Ó, lembra que o tema é a importância da responsabilidade compartilhada no tratamento do câncer. Aí a sua pergunta é, profinho, mas espera aí, o tema já não está dizendo que é uma importância, então o tema não tem problema, o tema está falando de coisas importantes. Tudo bem. Só que, quando a sua mãe fala assim, tu tem que dar mais importância para os estudos, tu tem que dar mais importância para mim que sou tua mãe, o que ela está dizendo? Está dizendo que no fundo você está falhando nessa importância. Não está dando a devida importância, ou seja, você está tratando a sua mãe com negligência, está tratando os estudos com negligência. Então, aqui a gente vai dizer o seguinte, você vai dizer que a responsabilidade está sendo tratada com negligência, que o câncer no Brasil ele é tratado com negligência pela sociedade. Então, você vai dizer o seguinte aqui, ó, todavia, que vai ser a nossa segunda frase, tá? A nossa tese. Vou mostrar aqui, todavia, a responsabilidade. Vamos colocar assim, todavia, as pessoas com câncer são tratadas com negligência. Perfeito aí, ó. Percebeu que eu estou trabalhando? Não é que a pessoa com câncer é um problema, não. Ela está sendo tratada com negligência. Negligência social, ou seja, e negligência estatal. O que significa responsabilidade compartilhada? Responsabilidade compartilhada é que todos temos responsabilidade na cura do câncer da pessoa, não é só a pessoa. Então vamos supor, a pessoa está com câncer. Só ela que é responsável? Não, a família é responsável, o Estado é responsável, ela é responsável. Então existe uma responsabilidade compartilhada que não está sendo tratada com a devida importância. Então as pessoas com câncer são tratadas com negligência, beleza? Então aqui eu tenho a minha tese, a minha crítica. Uma regra muito importante da tese é que a tese ela precisa ter um verbo no presente, tá? Nunca faça tese com verbo no passado, sempre com verbo no presente do indicativo. Por quê? Porque o presente é o tempo verbal da argumentação. Ele ajuda você a fortalecer sua argumentação. Qual que é o verbo aqui? Não vou responder, tu vai colocar nos comentários, tá? Qual que é o verbo aqui que está no presente nessa frase? As pessoas com câncer são tratadas com negligência. Qual que é o verbo que está no presente? Bota nos comentários, não vou responder. Beleza, só que aí tem uma coisa, tá? As ideias, elas têm que estar conectadas, não só com conectivo, mas conectadas de forma semântica, conectadas no seu conteúdo. Ou seja, o que tem a ver pessoas com câncer com a lei, Convenção Interamericana de Direitos Humanos? Eu vou colocar agora, ó, o que contraria a
ideologia defendida no Tratado de 69. Beleza? Então o que eu fiz aqui agora? Eu relacionei, fiz uma retomada. A gente diz que agora houve o uso produtivo do repertório. Pronto, fiz uma retomada. Profim, mas está muito complicado, não sei colocar isso em prática. Eu estou entendendo as ideias, mas eu não sei ainda fazer isso na minha redação sozinho. Calma, porque tudo acontece assim. Primeiro é o desconhecido, depois o conhecido fica conhecido, mas fica difícil de aplicar, e depois você começa a ter mais facilidade de aplicar. Não é para você pular etapas na tua preparação. Pronto, feita a segunda frase, que é a tese, a gente entra na terceira frase, que é a antecipação argumentativa. E para que serve a antecipação argumentativa? Serve para apresentar os argumentos que serão desenvolvidos. Na verdade, serve para antecipar os argumentos que você vai usar ao longo da sua vida. E aí a pergunta que você geralmente me faz aqui no YouTube é: como que eu faço para criar argumentos? E a minha resposta é: eu não crio argumentos, eu seleciono, tá? Selecionar é muito mais fácil do que criar. Criar exige criatividade. Selecionar exige produtividade e efetividade. Selecionar é muito mais fácil. Qual que é a lista? Qual que é a técnica que eu uso? A técnica se chama DEMO-AI. Se você já conhece essa técnica DEMO-AI, comenta assim: conheço a técnica. Bota conheço a técnica aí nos comentários que eu vou saber que você ficou comigo até essa parte do vídeo. Beleza? Como é que funciona essa técnica DEMO-AI de argumentação? Vou te mostrar aqui agora. Não crio argumentos, eu seleciono de uma lista que já existe. Qual que é a técnica DEMO-AI? Vamos te explicar aqui agora. São argumentos que são úteis para todo e qualquer tema de redação, de Enem, de concurso, qualquer tipo de tema, a gente consegue relacionar com o DEMO-AI. Agora eu vou te explicar uma coisa. O que significa o D da técnica DEMO-AI? Significa desigualdade social. Eu quero que você, nos comentários, me diga qual desses argumentos, ou quais desses argumentos, se relacionam com a questão do tratamento do câncer. Desigualdade social tem a ver com pessoas que são extremamente carentes. Será que pessoas com câncer que são pobres são tratadas com mais negligência do que as pessoas com câncer que são ricas? Ou isso não vem ao caso? Você que vai me falar aí, bota nos comentários. O segundo argumento dessa lista é o egoísmo. Então, DEMO-AI é um acrônimo. Cada letra corresponde a um argumento selecionável. Egoísmo significa falta de empatia. Será que a sociedade brasileira é egoísta e por isso ela não se compromete, não tem uma responsabilidade compartilhada com quem está com câncer? Maldade humana. Será que as pessoas que não ligam para quem tem câncer, será que isso é uma manifestação da maldade humana? Omissão do Estado. Será que o Estado deveria fazer um pouco mais e não está fazendo? Será que o Estado tem responsabilidade em cuidar das pessoas com câncer? Antigos pensamentos. Será que as pessoas com câncer são estigmatizadas porque ainda há uma associação entre câncer e o mal, câncer e o demônio, câncer e a coisa do maligno? Inclusive, galera, uma curiosidade que fica aqui, que é a seguinte: por que o nome é câncer benigno e câncer maligno? Essa palavra maligno significa do mal. Ou seja, antigamente se associava o câncer a uma possessão do mal, a uma possessão demoníaca. A pessoa que estava com câncer, ela estava tomada pelo mal. E esse mal não é mal de saúde, não. É o malgrado. É a pessoa que está possuída por algum corpo estranho. Então tem um viés muito religioso aqui. Inclusive tem muitas pessoas que são mais antigas que elas não deixam pronunciar a palavra câncer em casa, porque como se a palavra câncer estivesse associada a uma questão mesmo demoníaca, espiritual. E por isso que muitas pessoas nas casas não debatem sobre o assunto, porque debater sobre o assunto pressupõe falar sobre ele e pressupõe mencionar a palavra do maligno. Então existe um estigma associado religiosamente, inadequadamente, às pessoas que têm câncer. Então, talvez sim existam antigos pensamentos que impedem que a sociedade desconstrua e debata a questão do câncer. E a invisibilidade. Será que as pessoas com câncer são invisíveis socialmente? Não têm as suas necessidades tratadas? Será que elas são consideradas como se não existissem? Então, aqui eu te pergunto, qual desses 6 argumentos se encaixa no tema? Eu aconselho
aconselho que, acredito que todos os argumentos se encaixem, mas o que vai determinar quem você vai usar, qual deles você vai usar, é justamente o que você tem mais facilidade para desenvolver. Por fim, não tem facilidade nenhuma de desenvolver nenhum argumento, então você vai começar a estudar. Só que em vez de você estudar procurando um montão de coisa na internet, você vai procurar estudar dentro desses argumentos aqui. Então, por exemplo, você acabou de ouvir a questão dos antigos pensamentos, que é o argumento número 6. O que você faz então? Você vai lá na internet, em vez de você pesquisar várias coisas, pesquise repertórios associados a antigos pensamentos. Questões religiosas, questões culturais, Brasil colônia, período colonial, aristocracia. Então aqui a gente trabalha repertórios associados aos antigos pensamentos. E quais são os repertórios, por exemplo, associados ao antigo pensamento? O livro Casa Grande Senzala. O livro Casa Grande Senzala é uma obra da sociologia brasileira e que mostra por que nós temos esse preconceito com o câncer. Porque a nossa origem lá no Brasil colônia, onde havia Casa Grande Senzala, do senhor de engenho, era uma casa permeada pela religião cristã católica. Então não se debatia nada que tinha um viés religioso demoníaco. Por quê? Porque isso era vetado, não era discutido, era silenciado. E esse assunto ele ainda continua silenciado na sociedade. Então você percebe que Casa Grande Senzala é um repertório que eu consigo usar para os antigos comportamentos, antigos pensamentos. Um outro que eu posso usar também é a omissão estatal. Perfeito para fim, omissão estatal. Para falar de omissão estatal, eu tenho vários argumentos, eu tenho vários repertórios possíveis. Todo mundo que já percebeu a diferença entre repertório e argumento, certo? Argumento é a ideia da omissão e o repertório é uma citação, um filósofo, um livro. Beleza? Tu já entendeu então a diferença entre repertórios e argumentos, certo? Certo. Então aqui, ó. A omissão estatal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer o John Locke, que é um filósofo contratualista. John Locke entendia que o Estado ele é corresponsável em tudo que acontece na sociedade. Corresponsável, o que significa isso? O Estado ele é responsável junto com a sociedade. Então essa ideia da omissão estatal está muito associada ao tema, porque o tema fala em responsabilidade compartilhada. E o Estado ele tem uma responsabilidade compartilhada sim com a sociedade em tudo que se afirma, principalmente no tratamento do câncer. Então o SUS ele é responsável porque SUS é Estado. Então aqui existem alguns sub-argumentos, não gosto de usar esse nome, que vai te confundir mais do que vai te ajudar. Aqui eu tenho uma lacuna educacional que eu posso criticar. Aqui eu tenho uma insuficiência de recurso, insuficiência do SUS, por exemplo. Então tenho várias formas de criticar o Estado e essas formas de criticar o Estado a gente vai escolher qual que vai ser melhor dentro desse negócio. Para você não sei se está entendendo, mas depois desse vídeo, você não vai precisar mais ficar pesquisando milhões de ideias na internet, porque tudo já está alinhado. Pensa comigo, olha só, se eu tenho para cada tipo de argumento, se eu tenho um repertório, e se todo tema a gente consegue usar pelo menos um desses argumentos, ou dois, se em todo tema eu consigo usar esses argumentos, pelo menos dois. E se para cada argumento já tem um repertório, eu nunca mais vou precisar pesquisar repertório, porque os repertórios já estão todos prontos. Vou te mostrar isso aqui agora aqui no meu computador, que é justamente o material que eu trabalho com as minhas turmas. Sempre que a gente vai fazer um desenvolvimento, a gente escolhe qual que é a linha argumentativa que a gente vai seguir. Então vamos supor que eu escolha antigos pensamentos. Antigos pensamentos foi o argumento que eu escolhi para esse nosso tema de hoje. Então o que eu vou colocar? Como é que eu vou começar ele? Como é que eu vou começar o meu desenvolvimento? Diante desse cenário, o problema do tema representa a postura retrógrada, ou seja, o preconceito contra o debate do câncer. É uma postura retrógrada. Pronto. Escolhi, no tópico frasal, eu falo de antigos pensamentos. Então, na fundamentação, eu vou escolher o que? Omissão estatal? Não. Na fundamentação, eu vou escolher o quê? Também antigos pensamentos. É a mesma linha argumentativa que a gente chama. Então, você entendeu o que é a linha argumentativa? Entendeu não? O desenvolvimento ele tem 4 partes. Eu vou chegar lá ainda, tá? A primeira parte é o tópico, a segunda parte é a fundamentação, a terceira parte é o aprofundamento e a quarta parte é a reflexão crítica. Toda vez que eu estiver fazendo esse desenvolvimento, eu vou ter que seguir a mesma linha. Se eu escolho um argumento para estar no tópico, esse argumento ele vai ser desenvolvido do tópico frasal até o final. Não é para começar dentro de um mesmo parágrafo, não podem ter 2 argumentos. Então, se eu escolho antigos pensamentos no tópico, na hora que eu for para o próximo passo, eu também escolho antigos pensamentos. E quais são os repertórios que eu tenho para antigos pensamentos? Gilberto Freire, que é esse cara que eu acabei de falar aqui, Casa Grande Senzala. E aí eu uso essa ideia aqui.
Não precisa copiar essa frase, mas uso essa ideia. Beleza ou não beleza? Então agora, galera, é a hora em que você se inscreve nesse canal, ativa aí as notificações, porque aqui é conteúdo raiz. Aqui é conteúdo que você não vê em lugar nenhum na internet. Por quê? Porque é muito doido, porque eu crio as paradas. Crio do zero. Então, se você hoje fica perdendo um montão de tempo pesquisando na internet, você não precisa mais. Por quê? Os meus alunos, eles trabalham o ano inteiro com um número limitado de repertórios, mas que se encaixam em vários temas. Então, eles têm rapidez, facilidade e praticidade para desenvolver qualquer tema. Por isso que eles tiram nota alta super rápido, super fácil, super de boa. E eu quero isso para você, se você também quiser ser meu aluno, link aí na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Beleza, galerinha? Então aqui, ó, como é que eu vou fechar o meu parágrafo? Vou fazer a minha antecipação dos argumentos. Quais foram os dois argumentos que eu escolhi mesmo? Eu escolhi a omissão estatal e escolhi antigos pensamentos. Antigos pensamentos vai ser meu argumento de número 1 e omissão estatal vai ser meu argumento de número 2. Eu sempre deixo a omissão estatal para ser o meu argumento de número 2. Não vou te falar por quê, mas eu gosto muito disso. Por quê? Porque eu gosto. Tem um motivo sim, tá? Mas não vou te falar aqui agora não. Beleza. Então são esses dois argumentos que eu vou colocar aqui agora. A antecipação argumentativa, galerinha, nada mais é do que essa frase que eu vou te mostrar aqui no meu mapa da Master. Que é esse cara aqui, ó. A solução do problema pressupõe que se combata argumento 1 e argumento 2. Vai ficar assim, mais ou menos, ó. Falei, a solução do problema pressupõe que se combata argumento 1. Qual que é o argumento 1? Combatam os antigos pensamentos associados ao câncer, vírgula, bem como a omissão estatal. Beleza, pronto então. Então eu fechei a minha introdução, tá, galera? Mas aí o que acontece? Ao longo da nossa introdução, você tem que ficar ligado que tem que aparecer a palavra importância, talvez não tenha aparecido, então se não apareceu, tem que dar uma mudada em uma coisa ou outra. Eu não vou fazer isso aqui agora, se você quiser você pode refazer. Tem que aparecer não só a palavra importância, mas tem que aparecer a palavra responsabilidade e a palavra compartilhada, tá? Essas palavras todas têm que aparecer na sua introdução. Se não aparecerem, você acaba fugindo, tangenciando o tema. Não vou fazer, porque essa parte é bem tranquila e você pode reescrever alguma coisa ali, senão o vídeo vai ficar extremamente longo e você vai pular. Beleza? Introdução então foi, né, galera? Depois que eu saio da minha introdução, eu entro no meu desenvolvimento. E desenvolvimento, galera, é a parte que vocês têm mais dificuldade depois da introdução. Então, a primeira pessoa que vem falando assim, eu tenho dificuldade em começar. Depois que ela aprende a começar, ela fala, tem dificuldade de desenvolver. Claro, né, porque antes você tinha dificuldade de começar. Então, basicamente, o que tem dentro de um parágrafo de desenvolvimento? Beleza, profinho. O que tem dentro de um parágrafo de desenvolvimento? 4 frases. Quais são essas 4 frases? É muito fácil fazer desenvolvimento desse jeito, hein? É brutalmente fácil, hein? Vou te mostrar que frases são essas. A primeira frase, ela se chama... Lembra? Todas as ideias na redação têm nome. A primeira frase se chama tópico frasal. A segunda frase se chama fundamentação. A terceira frase se chama aprofundamento argumentativo. E a quarta e última frase se chama reflexão crítica. Beleza, show. 4 frases. 4 frases muito simples de aplicar. Muito simples de aplicar. Beleza, galerinha. Então aqui, ó, começar pelo tópico frasal. Qual que é a função desse cara? Tópico frasal, ele apresenta o argumento. Ele não antecipa, ele apresenta. Qual que é a diferença entre apresentar e antecipar? Calma que eu vou te falar. Ele apresenta o argumento na primeira linha do desenvolvimento. Até rimou, né? Apresenta o argumento na primeira linha do desenvolvimento. Como é que vai funcionar isso? Lembra que agora a gente está no desenvolvimento, certo? O desenvolvimento, ele vai funcionar basicamente assim. O desenvolvimento vai funcionar basicamente assim. A gente vai usar aqui a questão dos antigos pensamentos. Pensamentos que associavam a questão do câncer a questões religiosas. Então, como é que vai ser? Vou começar o parágrafo usando o conectivo chamado diante desse cenário. Diante desse cenário. E se você estiver começando a escrever, você pode muito bem consultar as nossas estruturas, caso você seja meu aluno, isso que já está liberado para você lá na MasterMed Enem, tá? Estrutura de tópico frasal de antigos pensamentos, ó. Diante desse cenário, o problema do tema representa a postura retrógrada. Pronto, então como é que vai ser?
A falta de debate sobre o câncer representa postura retrógrada. O que significa uma postura retrógrada? Uma coisa antiga. Beleza, profinho, muito bom. Acabei de fazer meu tópico frasal. Então, o tópico frasal ele tem 3 regrinhas. Ele apresenta o argumento, certo? O argumento é antigos pensamentos. Esse aqui é o argumento. Apresenta o argumento. Além disso, o tópico frasal ele também tem que ter a palavra-chave do tema, que é a palavra câncer. E a terceira regrinha, ele tem um verbo no presente. Você percebeu quais são as 3 regras? Eu tenho que ter a palavra do tema, eu tenho que ter um verbo no presente e eu tenho que ter a referência clara ao argumento. Se o teu tópico frasal não tem essas 3 coisas, tá errado. Tem que ter, beleza? Pronto, fiz o tópico frasal, aí a gente entra agora na parte de fundamentação. O que é a fundamentação? Vou te explicar. Fundamentação é conteúdo. Lembra, conteúdo traz autoridade. Quando você tem um bom conteúdo, você tem uma boa autoridade junto com quem está lendo o seu texto. Conteúdo traz autoridade. Então, comenta isso aí. Se você está comigo aqui há mais de 40 minutos de vídeo, comenta assim, conteúdo é autoridade. Então, fundamentação é apresentar um conteúdo. E o conteúdo relevante. Esse conteúdo relevante, ele recebe um nome, repertório. Beleza. Qual que é o repertório que eu uso nesse caso? O repertório que você pode usar é aquele que eu mostrei no meu mapa. Qual que é o mapa? Esse mapa aqui bonitão, ó. E aqui você vai colocar o quê? Vai colocar a linha argumentativa do Gilberto Freire. Essa ideia aqui que é bonita, ó. Pronto. Então você vai dizer que a obra Casa Grande Senzala, ela denuncia a tendência do brasileiro de seguir padrões. Esses padrões podem ser padrões religiosos, padrões de comportamento moral que impediam o debate do câncer, justamente porque o câncer era associado a questões religiosas. Então vamos lá aqui, como é que vai ser? Beleza, galerinha. Então aqui, ó, conteúdo relevante e repertório, vamos ver aqui, ó. Então eu vou explicar isso aqui, ó, nesse viés. Vai começar uma nova ideia dentro desse parágrafo. Nesse viés, em 1933, que foi o ano que foi publicado esse livro. Como é que eu sei essa frase? Porque como a gente trabalha com poucos repertórios, a gente consegue se aprimorar neles. Então, em vez de você ficar decorando um montão de repertórios, tenha esses repertórios entendidos dentro de si para você conseguir usar. E você não vai precisar de muitos, apenas pouco. Em 1933, foi publicado o livro, abre aspas, Casa Grande e Senzala. Estou começando a explicar, tá? Estou começando a explicar a obra, cujo conteúdo denuncia um povo marcado, um povo que não debatia questões religiosas, questões com viés religioso, por conta da pressão social e dos padrões da época. Pronto aí, galera. Expliquei tranquilo, fazendo uma redação aqui tranquilo, tomando uma aguinha, pá. É assim que eu quero que você faça a redação no dia. Explica, tranquilo, não precisa ter sofrimento. Explica lá o livro. Esqueceu o nome do autor, Gilberto Freire? Não tem problema, coloca só o livro foi publicado, coloca a data, coloca o nome do livro certinho, escreve com uma letra legal, bonitinha, uma letra melhor que a minha. Show! Passou a fundamentação, a gente entra no aprofundamento argumentativo. O aprofundamento argumentativo, ele é a parte mais delicada no meu desenvolvimento, porque é lá em que eu tenho que mostrar que eu estou interpretando o tema. Então, vamos lá. Aprofundamento argumentativo. Para que ele serve? O aprofundamento argumentativo, ele traz um raciocínio, vamos lá, ele serve para mostrar um raciocínio lógico, argumentativo e exemplificar. Pronto, é para isso que serve o aprofundamento argumentativo, mostrar um raciocínio e exemplificar. Que raciocínios são esses? Preste atenção comigo aqui numa coisa, olha só. Aqui, ó, no meu aprofundamento argumentativo, o que eu fiz? Eu acabei de trazer uma alusão histórica, certo? Essa alusão histórica aqui, eu denunciei uma questão que é delicada, né? Eu falei, ó, esse aqui é o brasileiro, esse aqui é o brasileiro. O brasileiro lá no Brasil colônia, ele tinha um montão de medo. Esse aqui é o brasileiro com medo, tá? Medo. Não falava de questões religiosas por medo. Então, por medo da repressão, por medo do próprio religioso, por medo da pressão social, por medo da igreja. E por muito tempo, a questão do câncer foi associada a situações religiosas. Então, o que acontece? Nós ainda temos dificuldade de debater sobre o câncer, muito motivado por conta desse tabu que se formou na formação do Brasil colônia. Ou seja, aqui existe uma coisa que era comum lá no século XVI, século XVII, por exemplo, que ainda continua
até o século XXI. Então você percebe que tem uma mentalidade do século XVI, XVII, que ainda perpetua no século XXI. Então a gente tem aqui um pensamento retrógrado. A gente tem a perpetuação de uma mentalidade antiga que impede o debate do tratamento do câncer. Então quantas vezes você discutiu no último ano sobre câncer na tua família, de forma aberta? Quantas vezes você discutiu sobre sexualidade? A sexualidade, ela tá no mesmo bolo, porque a sexualidade por muito tempo foi tratada como viés religioso. Então sexualidade, homossexualidade, o câncer, doenças, algumas doenças, situações religiosas não são debatidas de forma clara por conta dessa nossa origem colonial denunciada no livro Casagrande Senzala. Então, como que eu faço para colocar isso no papel? Vem aqui no meu livro, Guia da Redação Nota 1000, coloca aqui, ó, raciocínio lógico, e você vai encontrar a lista de raciocínios lógicos. Obviamente, tem a lista que tem as frases prontas e tem os exemplos de cada tipo de raciocínio lógico aqui agora. Eu vou aqui, para facilitar a tua vida, vou encontrar o raciocínio lógico que eu acabei de comentar com você, que é denunciar a perpetuação. Cadê ele? Olha aqui, ó. Denunciar a perpetuação, raciocínio sério. O raciocínio da perpetuação, ele é mais ou menos assim. O problema X ainda se perpetua de forma negativa. Então aí a gente está trabalhando um raciocínio. Vamos então agora ver como é que esse raciocínio se coloca na prática aqui. Nesse sentido, desse modo, as doenças cancerígenas, como eram vistas sob o viés religioso, abre travessão, de onde nasceu a expressão câncer maligno, abre aspas, câncer maligno, não entram no debate social, não fazem parte do debate social. Beleza, profinho. O que eu acabei de fazer aqui agora? Eu fiz um raciocínio bonito, mostrando que existe uma perpetuação desse viés religioso, de onde nasceu a expressão câncer maligno, inclusive tem que fechar o travessão, abrir o travessão tem que fechar. Aí o que acontece? Muita gente vai pensar assim, mas espera aí, abriu o travessão aqui, certo? Abriu o travessão. A expressão que eu quero colocar no travessão é de onde nasceu a expressão câncer maligno. Então essa expressão aqui tem que estar com travessão. Só que aqui agora vem uma vírgula. Então vai ter que ter travessão com vírgula. Não tem problema. É assim mesmo, tá? A vírgula é por conta dessa oração aqui, ó. Dessa oração intercalada, como eram vistas sob o viés religioso. É uma oração subordinada, adverbial, causal. Beleza? Então aqui eu tenho uma oração intercalada. É muito importante ter oração intercalada para tu conseguir tirar o teu 1000. A essa hora daqui, já tá quase uma hora comigo no vídeo, então tu já tá ligado que existem várias técnicas para você tirar o teu 1000. Então aqui, ó, viés social, beleza, prof. Só que aí o que acontece? O aprofundamento argumentativo não é para ter só o raciocínio. Além do raciocínio, você tem que colocar um exemplo também, exemplificar. E aí é aqui que entra o pulo do gato. O pulo do gato é: você agora vai trazer um exemplo. Se você não puser esse exemplo, vai ter uma lacuna argumentativa. Então é por isso que a gente chama de exemplos anti-lacuna. Quem tem meu livro, página 71. O exemplo anti-lacuna aqui, ó. Eu quero mostrar. Me dá um exemplo. Vamos lá. Eu quero um exemplo de por que nós, o que mostra na prática que nós não lidamos com esse assunto de forma natural. Dá um exemplo que mostra na prática nós não estamos lidando com a situação do câncer de forma natural. Eu posso colocar aqui, ó, falta de quê? Profissionais capacitados? Não, isso aí não exemplifica. Ó, falta de debate social sobre isso na família e na escola. Tá faltando um exemplo aqui, ó, na família e na escola. Tem que botar isso na próxima edição, tá? Vou até anotar isso aqui agora. Falta de debate social na família e na escola. Vou colocar a nota aqui para corrigir na próxima edição. Então aqui, ó, vai ser como: haja vista a falta de debate sobre esse problema na doença na família e na escola. Beleza, show. Pronto, então eu fiz duas coisas, raciocínio e exemplo. Aí agora eu fecho meu parágrafo aqui com a reflexão crítica. E o que é a reflexão crítica? Para que ela serve? A reflexão crítica é o fechamento do desenvolvimento, certo? Fechamento do desenvolvimento. E aí você pode pegar qualquer uma das frases que a gente tem aqui no nosso mapa da reflexão crítica, que pode ser essa aqui, por exemplo: enquanto o problema for a regra, o direito será a exceção. Vamos lá ver aqui então, tablet. Logo, enquanto a indiferença for a regra, a responsabilidade, já vou usar as palavras do tema, né? Será a exceção. Exceção com cedilha. Pronto, fechei meu parágrafo aqui bonito. É óbvio que aqui, galera, como eu estou escrevendo e espremendo por conta desse desenho aqui, ficaram mais linhas. Mas na minha letra aqui dariam 8 linhas, que é o tamanho bom para um desenvolvimento, tá? Caso eu fique
que o teu desenvolvimento fique longo, tem uma forma de deixar ele mais curtinho, não vou falar hoje, mas, enfim, tem uma forma de deixar mais curto. Beleza, fechando o nosso desenvolvimento, a gente entra agora na parte de conclusão. E a parte da conclusão, ela tem 3 etapas. Quais são as 3 etapas de uma conclusão bonita? A conclusão, ela tem uma retomada da crítica, além de ter a retomada, ela tem uma proposta articulada e ela tem um desfecho. Muito bom. Como é que funciona, então, cada um desses elementos? Vamos lá. A retomada da crítica é quando você inicia a tua introdução retomando ali o tema, retomando aquilo que você critica. Acho que o nome é autoexplicativo, né, galera? Não tem muito que explicar, não. Então, aqui, ó, eu reafirmo a tese lá no início da minha conclusão. Como é que eu faço isso? Vamos, então, agora ver aqui, fazer aqui do lado mesmo, ó. Então, começa assim, é urgente, portanto... Lembra que eu falei lá na tese que o problema é tratado com negligência? Então, vou colocar, é urgente, portanto, que o tratamento do câncer... Eu vou ter que botar para outra página mesmo. Tá, vou colocar aqui, ó. É urgente, portanto, que o tratamento do câncer seja tratado com responsabilidade. Pronto, depois que eu faço isso, eu venho na proposta articulada. O que é a proposta articulada? Você vai mostrar os 2 argumentos. Você tem que solucionar os 2 argumentos. O primeiro argumento foram antigos pensamentos e o segundo argumento foi omissão do Estado. Vai ser como, então? Para isso, as escolas responsáveis pela transformação social devem colaborar para que o debate sobre processos oncológicos, sobre problemas oncológicos, para não repetir câncer, o debate seja natural entre os indivíduos, não seja natural na sociedade, por meio de projetos pedagógicos que estimulem a corresponsabilidade social, como ações comunitárias e visitas ao SUS. Beleza, então o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou dando uma solução que, de certa forma, desconstrói o argumento 1. Lembra que o argumento 1 era sobre a falta de debate por conta do tabu religioso? Então aqui, ó, aumenta o debate. Quando eu faço isso, eu estou dando uma solução, mesmo que não definitiva, uma intervenção ao argumento de número 1. Então aqui eu estou fazendo uma proposta articulada. Beleza, eu continuo aqui, ó. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado a liberar recursos e atenção àqueles submetidos às doenças cancerígenas. Pronto, então o argumento 2, que vai ser sobre a omissão do Estado, já está aqui, ó, mobilizar o Estado. O Estado vai se mover, vai se mobilizar. Então aqui eu tenho um argumento de número 2. Show de bola. E aí agora eu fecho com uma frase bonitinha que é assim. Assim. E aí eu posso retomar a minha ideia lá de cima. Os objetivos da Convenção Interamericana deixarão de ser apenas utopia. Muito bom. Fechei meu parágrafo, fiz os 3 elementos. Então, recapitulando, o que é uma proposta articulada? Proposta articulada é aquela que resolve aquela que intervém sobre o argumento 1 e o argumento 2. Aquela que, vou colocar assim, ó, ela mobiliza argumento 1 e argumento 2 na intervenção. E o desfecho nada mais é do que uma frase argumentativa, uma frase de fechamento. Frase final da minha redação. Beleza? Se você ficou até o final aqui, você merece tirar 1000 na sua redação. Então, se você ficou aqui, me deixe saber. Comenta assim, ó, eu mereço. Bota assim, eu mereço, que eu sei que chegou aqui a mais de 1 hora de vídeo. Bota nos comentários. Você merece meu respeito total. Tamo junto. E agora eu vou deixar um outro vídeo muito bom que vai complementar os seus estudos. Clica nele e continua vendo.